Boa tarde, amigos do Grupo Espírita Maria de Nazaré da cidade de Itamaracá. É uma alegria muito grande estar mais uma vez com vocês. Queremos agradecer o convite para nesta tarde falarmos do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, mais precisamente no item 11, Esquecimento do passado. Desejamos uma tarde de muita paz, de muita luz, de muita alegria para todos, não só aqueles que compõem esta casa, mas todos aqueles que participarem desse encontro, dessa live. Queiram todos receber o abraço fraterno e amigo dos que fazem o Centro Espírita Amor e Caridade aqui em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, e da Comissão Estadual de Espiritismo. Vejamos bem. Falarmos de esquecimento do passado, a gente não poderia falar sem entender um pouco do passado que estamos falando. Qual o passado que nós estamos falando? O Espiritismo tem como uma de suas premissas a sobrevivência da alma e sua passagem pelo mundo material. Não vamos entrar aqui em mérito dessa questão, mas dá uma ideia do processo de ida e volta do espírito aqui na Terra, o que nós chamamos de existências sucessivas ou o processo reencarnatório, aquele que nos permite evoluir. Então, cada vez que passamos aqui na Terra, nós adquirimos experiências, conhecimentos ou nos comprometemos com aquilo que fazemos, e numa próxima existência nós levamos toda a bagagem da vivência que tivemos aqui na Terra. Mas nós poderíamos questionar: por que esquecermos de nossas vidas passadas, das nossas existências? Porque Deus passa uma esponja na nossa mente para a gente não lembrar nitidamente de tudo que aconteceu. Será que se nós lembrássemos, não seria bem melhor? Bem, nós às vezes pensamos assim, mas a divindade sabe que não. Seria mais complexos, não é? E ao recordarmos os momentos de existência passada, nós poderíamos, por exemplo, criar obstáculo ao nosso próprio equilíbrio e ao nosso próprio progresso, de acordo com as nossas atitudes e as nossas ações. Você imagine algo que hoje eu não tenho assim a menor simpatia, ou atitudes que eu reprovo, e eu saber que eu já vivenciei aquilo em outra existência. Então eu ia olhar para mim no espelho e eu ia ter uma certa ojeriza de mim mesmo. Então isso iria dificultar a minha evolução, e Deus, na sua infinita bondade, faz com que isso seja apagado, para que eu não lembre detalhadamente do que aconteceu. Nós sabemos que não é totalmente, tem coisas que a gente tem vagas noções, intuições, né? Isso, se a gente lembrasse, ia nos causar também um sentimento de humilhação, nós iríamos nos sentir humilhados, né? E não ia ser muito bom. Ia exaltar o nosso orgulho, e orgulho é algo que todos nós temos, e algo assim que dificulta muito o nosso progresso. Nós iríamos entravar o nosso próprio livre-arbítrio, a nossa vontade e o nosso desejo de agir numa nova existência. Isso poderia também perturbar as nossas relações sociais. Você imagine, a reencarnação, ela nos permite nascer num lar, onde ali eu tenha companheiros, que pode ser o irmão, o pai, a mãe, qualquer um outro parente, né, de laços consanguíneos, mas que tenha laços espirituais e que foi meu inimigo no passado. E praticou algo que me feriu muito. Então, toda vez que eu olhasse para aquela pessoa e soubesse que ela fez aquilo comigo, ia ser muito ruim, ia ser doloroso. Ao invés da gente compreender, resgatar,
nós iríamos nos comprometer bem mais. Logo, o esquecimento do passado, ele não é permanente e as lembranças, elas retornam no momento necessário, no momento preciso, quando for necessário. Por exemplo, pela morte ou pelo desenlace, quando nós deixamos o corpo físico, quando o espírito se liberta do corpo pelo desencarne, ele tem lembranças das vivências de outras existências. Um outro momento é no momento do sono, quando nós dormimos, nós nos libertamos do corpo físico e nós temos lembranças de algo que aconteceu em outras existências, quando nós, os espíritos, conseguimos ter uma liberdade relativa durante o sono. Mas muitas vezes nós acordamos, sabemos que sonhamos, às vezes coisas assim que nos deixam um pouco impressionados, mas a gente não lembra nitidamente do que foi que nós sonhamos. Coisas boas ou coisas ruins, né? Então a providência divina, ela é sábia. E vejamos ainda, dentre as vários motivos da gente não lembrar totalmente do passado, uma das finalidades é o meio que Deus, ou os meios que Deus nos concede para corrigir os erros de outras existências. E se a gente não souber exatamente o que foi, fica bem melhor, né? A voz da nossa consciência, ela pode nos lembrar, porque quando a gente começa a adentrar na proposta do conhecimento espiritualista, quando nós temos certeza da vida do Espírito, da vida futura, dos ensinamentos do Mestre Jesus, então a nossa consciência, ela começa a agir. Então a voz da consciência é muito interessante. Depois nós percebemos as tendências intuitivas que muitas vezes nós temos de algo do passado, né, que hoje está presente na nossa vida em situações que nós experienciamos. É possível saber em quais pontos falhamos em outras existências? E aí muita gente questiona isso. Como é que eu sei onde foi que eu errei, o que eu errei, o que eu preciso lembrar para me corrigir? Então, é possível lembrar? Sim, mas não totalmente. Apesar de esquecermos os fatos, as nossas más tendências indicam o tipo de fraqueza moral que nos induz à queda. Então a gente precisa fazer uma reflexão, como fala aqui no próprio item 11, esquecimento do passado, do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente precisa refletir, porque na doutrina espírita, ou aquele que tem qualquer conhecimento cristão, Jesus, ele nos alerta sobre os nossos defeitos, as nossas virtudes, a necessidade que temos de trabalhar cada um dos nossos defeitos, de aumentar ou trabalharmos, adquirirmos novas virtudes, e aí, com a fraqueza moral que tende para determinadas atitudes, nós deduzimos que aquilo ali pode nos levar à queda ou pode nos levar ao sucesso. Então, o que é que a gente precisa fazer? É trabalhar estas tendências. Lembrar, você imagine se nós fizéssemos numa parede onde nós todo dia pudéssemos visualizar duas colunas, uma com os nossos defeitos e o outro com as nossas virtudes. As virtudes para que a gente avaliasse até que ponto nós estamos nos melhorando, e os defeitos para a gente identificar as nossas tendências más e a gente começar trabalhando uma a uma. Muitas vezes nós tomaríamos um susto muito grande. Meu Deus, numa encarnação só não dá para trabalhar todas esses defeitos que eu tenho. No entanto, nós temos a vida eterna, mas nós também não podemos parar
A gente precisa, cada existência, a gente aproveitar minuto a minuto aqui na Terra, na dedicação do bem, do amor ao próximo, do exercício da caridade. Precisamos estar atento a isso. Então nós pegaríamos, talvez de uma forma, por ordem de atitudes, a gente vê aqueles que nós falhamos mais e começarmos a trabalhar todo dia ou toda hora um daqueles defeitos. Lógico, não é em um dia que a gente trabalha um defeito e se liberta dele, mas diariamente a gente trabalhar aquele defeito. Tem defeitos que a gente luta e parece que ele é mais forte do que nós, mesmo sabendo da grandeza divina, da confiança em Jesus, da presença dos Espíritos amigos, mas é como se algo nos impulsionasse, porque nós estamos muito arraigados ainda àquela situação. Então, o nosso campo psicológico, o nosso comportamento, muitas vezes dificulta a nossa libertação daquele desejo, daquela ânsia, daquilo que nós sentimos prazer em vivenciar aqui na Terra. Mas nós vamos ver que no Livro dos Espíritos, nós vamos ter também, aqui no Livro dos Espíritos, um capítulo na parte 2 do Livro dos Espíritos, que trata do retorno à vida corporal. Também tem um subitem que fala sobre esquecimento do passado, igual o que está no Evangelho. E na questão 392, nós vamos encontrar o seguinte: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Por quê? E a resposta dos espíritos amigos para o codificador é a seguinte: o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição da obscuridade e da luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Ele tem mais firmeza no que ele é. Então, não é por acaso que nós Deus passa essa esponjinha na nossa mente para a gente não lembrar dos detalhes. Embora já vimos, nós somos orientados a determinadas situações pelas nossas tendências, as nossas próprias tendências. Muitas vezes a gente diz assim: poxa, eu acho que na vida passada eu fui isso, ou eu era assim, porque a gente tem lembretes muito sutis, às vezes através dos sonhos e as próprias intuições que nós temos. Mas aí nós vamos ver também Kardec falando sobre o esquecimento do passado na Revista Espírita, precisamente na revista de setembro de 1863, quando Kardec fala, referindo-se ao esquecimento do passado. Por outro lado, o esquecimento não é tão absoluto quanto o supõe. Ele só se dá na vida exterior de relação, no próprio interesse da humanidade, mas a vida espiritual não sofre solução de continuidade. Tanto na erraticidade, o que é erraticidade? É aquele período em que a gente passa entre uma encarnação a outra no mundo espiritual. Isso é chamado de período de erraticidade. Há quem pense que erraticidade é o período de erro. Não tem nada a ver. Erraticidade é o período que a gente passa entre uma existência e outra. Esse intervalo da gente desencarnar até uma próxima encarnação. Então, tanto na erraticidade quanto nos momentos de emancipação, de libertação, o espírito se lembra perfeitamente e essa lembrança lhe deixa uma intuição que se traduz na voz da consciência, que o adverte do que deve ou não deve fazer.
Quantas vezes a gente tem intuições, poxa, eu não deveria fazer isso, mas a gente termina teimando e fazendo. A gente tem um determinado vício. As pessoas nos orientam, nos diz, nossos pais, nossos amigos, a esposa, o marido, o próprio filho, não é? Fulano, isso não está certo. Você sabe, mas você, na hora você reflete e diz, poxa, eu tenho mesmo que me corrigir. Mas saiu dali, aí você é impulsionado. Lógico, também existe a ajuda dos amigos espirituais que não querem ver a sua evolução, o seu progresso. No entanto, a gente não pode jogar a culpa só para os que a gente chama de obsessores, de espíritos que nos acompanham, daqueles que nós devemos. Mas tem uma coisa que a gente precisa saber. Tudo depende de nós, é o nosso livre-arbítrio. Ah, mas é muito difícil. E o esforço? Você é luz. E você pode, é só você querer, o que falta é o querer. Mas às vezes a gente cruza os braços e diz, não, eu vou esperar o momento certo. E quando é esse momento? O momento é agora. É uma questão de decisão. Para nem tudo a gente pode definir a partir de hoje porque não consegue. Mas tente, vá tentando. Você fica tentando até você conseguir. Se você nunca tentar, vai ser mais difícil você chegar àquilo que você deseja. Mas com relação ainda a essa questão do esquecimento do passado, nós vamos ver Emmanuel, o Espírito Emmanuel, falando pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Religião dos Espíritos. Emmanuel nos diz, a prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. E continua Emmanuel falando. Mais adiante ele diz, e como todo esse tempo é ocupado em prover-se à criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criança sobremana na adolescência como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes. Muitas vezes a gente vê uma criança que tem um comportamento de uma determinada forma. E aquela criança, quando ela vai chegando na sua adolescência, né, depois a passagem da adolescência para a idade adulta, começa a mudar o seu comportamento, a sua forma de ver, a forma de pensar, a forma de reagir. E muitas vezes assusta os pais, poxa, fulano era tão bonzinho, era assim, era assado, e agora se tornou esse indivíduo com muita dificuldade, muito difícil de ser orientado, de ter um segmento de vida equilibrado. Por que será isso? Bem, aquela criança ela guardava ali naquele período de hipnose todas as suas tendências, e com o tempo as tendências vêm desabrochando, e ela apresenta quem ela é. Embora minha avó dizia que o espinho, quando tem que furar, de pequeno traz a ponta. Mas nesse caso, nem sempre. Às vezes a criança esconde, não é? Ela é dócil, boazinha, depois começa a botar as unhas de fora. E aí começa o aperreio e muitas vezes toma rumos totalmente contrário àquilo que a família, que os pais orientam. Nós sabemos que outros N fatores contribuem com isso aí, são traumas do passado ou desta existência, relacionamento entre os próprios pais, situações vividas, mas de qualquer forma ali tem um espírito não amadurecido que não tem a condição de suplantar toda aquela situação que ele enfrenta, o que ele chega na vida dele. A gente vê às vezes espíritos, pessoas que passam N dificuldades, coisas terríveis, mas elas superam tudo. Não com muita facilidade, mas superam. E lá na frente são outras pessoas totalmente equilibradas. E umas que em situações bem mais maleáveis, mas elas caem
naquele complexo psicológico, traumatológico, mental, e são pessoas com muita dificuldade na vida adulta. E às vezes leva para a vida inteira, precisando de ajuda de psicoterapia, do passe espírita, da fluidoterapia. Quando você procura algo para minimizar aquela situação, é muito bom. Mas quando junta a questão do orgulho, da vaidade, e a pessoa, na sua prepotência, continua arraigada aquilo ali, ela está perdendo tempo. Mas, mesmo assim, a gente volta àquela questão, o fruto só amadurece no dia, ou seja, quando ela desejar, quando ela quiser, quando ela tomar a decisão, porque a decisão é dela, é de dentro para fora. Mas nós vamos ver que no Livro dos Espíritos, Kardec ainda nos fala na questão 397, que a lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Então, aqueles que têm um processo mais evolutivo, eles lembram com mais clareza o que passaram em outras existências. Já aqueles que estão numa condição de dificuldade espiritual, elas lembram menos. Ainda na questão 394 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver os inconvenientes dessas lembranças, quando Kardec questiona sobre isso, né? E os Espíritos respondem: a lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente, em outros exaltar o nosso orgulho e por isso mesmo entravar o nosso livre arbítrio. Tem pessoas, aliás, quase todos nós, tem determinadas coisas que a gente não suporta, que a gente diz assim: eu detesto isso, você não aceita de jeito nenhum. E às vezes tem um parente que tem aqueles hábitos que você não gosta e é um sufoco muito grande, você tem uma rejeição. E uma vez eu escutei um palestrante espírita dizer que quando a pessoa tem uma rejeição muito grande de determinada coisa, ou porque ele tem ainda muita tendência a fazer aquilo ali e hoje tem outra consciência e não pode fazer, né? Ou porque já fez muito em outras existências. Bem, são reflexões que se faz. Nós vamos ver ainda os motivos da resignação diante de todos esses sofrimentos, que já é um ponto, o item 12, né, que não é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, do capítulo 5º, que não é do nosso tema de hoje, mas que tem relação, onde ele diz: as dores deste mundo são o pagamento das faltas passadas e atuais. Porque nós vamos ver também lá no Evangelho segundo o Espiritismo as causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. As atuais, elas são remediadas, podem ser remediadas. As anteriores, elas têm que ser resgatadas, a gente tem que passar. Eu posso evitar os problemas hoje, tudo vai depender da aplicação do meu livre arbítrios. E nós somos devedores perante as leis divinas em vários aspectos. E por isso a gente tem que estar bem atento a toda a nossa maneira de agir, de pensar, observarmos os ensinamentos da nossa querida e amada doutrina. Graças a Deus nós temos orientações, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, desse ponto do esquecimento do passado, como no Livro dos Espíritos, e em tantas outras obras, tantos outros mensageiros que vêm nos falando dessa questão do esquecimento do passado. Logo, se você tem muita dúvida ou preocupação ou vontade de saber o seu passado, não se preocupe muito com isso. Você lembre do presente, do hoje, do que você tem que fazer. Sabemos de uma coisa:
aquilo que nós sofremos hoje é consequência de algo de ontem para trás, nesta ou em outra existência. O que é que eu tenho que fazer? Hoje é o exercício da paciência, o exercício da paciência, da tolerância, do amor ao próximo, dedicação ao bem, o amor, a caridade. Nós vemos, durante todo esse processo de pandemia, como as pessoas têm se desprendido para ajudar o seu próximo. E isso é muito bom. Então aproveitemos todos esses momentos para evoluir, para fazer o bem, para crescer espiritualmente. Assim, nós mais uma vez agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, deixando um abraço fraterno e amigo para todos e rogando a Deus para que muito em breve nós possamos nos encontrar presencialmente aí no GEMAN. Muita paz e muita luz.